Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Deus abençoe a todos, que nós possamos aproveitar essa noite de oração. Graça e paz, gostaria de saudar o pastor José Ronaldo, a todos os irmãos e irmãs da nossa amada Igreja Metodista em São Gabriel, aqueles e aquelas que nos acompanham nessa devocional. Eu gostaria de ler um versículo da Palavra de Deus que nos conta a história de Ana, versículo de número 10 do 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. A palavra de Deus nos diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, essa é uma história linda e bonita, a história da oração de Ana. Ana era casada com Eucana, seu marido, e ela não podia ter filhos porque era estéril. E assim então seu marido teve a liberdade de arranjar uma concubina, Penina, que lhe deu filhos. E Ana era humilhada, era amargurada por Penina. Então resolveu ir na casa do Senhor. E ali, na casa do Senhor, Ana fez um voto ao Senhor. E ela colocou-se no altar do Senhor e ali orou ao Senhor, e nos diz a palavra de Deus que ela chorou amargamente. Ela colocou no altar de Deus a sua angústia, a sua aflição. E assim então, Ana é um exemplo de fé
e de perseverança. Uma mulher que não se acostumou com o fato de ser estéril ou infrutífera. E mesmo diante das dificuldades causadas por Penina e da incompreensão do marido e até mesmo do sacerdote Eli, que pensou que ela estava embriagada, Ana permaneceu crendo e esperando o agir de Deus na sua vida. E nós observamos que a fé de Ana foi recompensada de maneira maravilhosa. Ela fez um voto ao Senhor e ele, o Senhor, aprovou o pedido de Ana. Ela gerou um filho cujo nome foi Samuel, e o seu voto era dedicar esse filho ao Senhor. O voto de uma mulher casada não tinha força no caso de ser feito, por ela só. Era necessário que ela pedisse a autorização do marido. Então nós observamos que mais adiante, lá no versículo 21, vai nos relatar a palavra de Deus que Eucana concordou com o voto de Ana, porque ele amava a sua querida esposa. E uma vez concordando, ele validou o seu voto e foi até a casa do Senhor para cumprir o seu voto ao Senhor, assim aprovando o voto de Ana. É bom lembrar, que Ana, ela vivia sobre a lei, e essa era uma lei que existia lá desde o livro de Números, Se você quiser conferir, capítulo 30, versículos 6 a 8. Mas naquele instante, essa oração, ela parecia aparentemente uma troca de favores, no caso de Ana com Deus, mas não era uma mera troca de favores, era algo muito mais profundo, porque nós observamos o Senhor derramando a sua graça divina sobre a vida de Ana. E nesta oportunidade nós também observamos o quanto Deus na história usou mulheres estéreis para que pudessem ter o seu bebê, ficarem grávidas, e assim ele atender aos pedidos do seu povo. Naquela época, muitos sacerdotes, eles não ouviam a palavra de Deus, eram pessoas envolvidas com corrupções, com coisas erradas, e o Senhor, preocupado com o seu povo, usou a esterilidade de Ana para que pudesse levantar o último juiz sobre o povo de Israel, para que assim então falasse diretamente pela boca de Samuel àquele povo que tanto ansiava ouvir a sua voz. Ana, ela fez este voto ao Senhor e cumpriu o voto que havia feito. Aqui um detalhe importante: quando nós fazemos votos ao Senhor, devemos cumprir estes votos. Não é errado fazer voto. O errado é não cumprir o voto que nós fizemos. A Bíblia chega a dizer que Deus, ele não se agrada de voto de tolos. Portanto, se você fizer um voto ao Senhor, cumpra este voto ao Senhor. Ana, ela foi à casa do Senhor e ela, com o seu marido Eucana, decidiu dedicar a vida de Samuel para que fosse criado pelo sacerdote Eli no templo, a fim de que pudesse assim então servir ao Senhor. Nós observamos que essa mulher amargurada, esta mulher cheia de lutas, de problemas e de situações difíceis, ela se coloca em oração no altar do Senhor. Ela chora
amargamente. Ela abre o seu coração perante o Senhor. Você que está também participando desta devocional de oração, é muito importante saber que há situações na nossa vida que nos trazem grandes tristezas, que nos trazem humilhação, mas que nós precisamos colocar perante o altar do Senhor. Que, como Ana, precisamos também com o nosso coração chorar, clamar a bênção do Senhor, clamar a graça de Deus para que Ele nos ouça. A oração e a intercessão, ela é esta grande oportunidade de nos colocarmos perante o Senhor, de colocarmos os nossos pedidos, as nossas angústias, as nossas humilhações, aquilo que desejamos receber do nosso Deus como uma grande bênção e como uma grande dádiva do Senhor na nossa vida. E eu gostaria de lhe dizer que, como Deus ouviu a oração de Ana, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir a minha oração, Ele vai ouvir as nossas orações. Nós observamos que assim então, Ana, ela cumpriu o seu voto ao Senhor, demonstrando o seu caráter, demonstrando a sua gratidão, demonstrando a sua generosidade. E assim então, Deus usou a vida de Samuel. Todos nós conhecemos a história de Samuel, quando Deus se dirige a ele na madrugada e dirige a ele dizendo Samuel. Ele não entende, pergunta a Eli. Eli também de início não entende muito, mas depois de Samuel insistir que havia alguém lhe chamando, Eli começa a entender que era um mistério, que era o Senhor que estava lhe chamando. Então Eli lhe instruiu: quando você ouvir a voz, diz aqui, eis o teu servo, fala Senhor, que o teu servo ouve. Deus, Ele nos fala de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. Ele nos fala pela palavra, Ele nos fala pela pregação, Ele nos fala talvez através de uma experiência simplória, através da vida de pessoas, de homens, de mulheres, de acontecimentos. E a palavra de Deus, ela nos alerta. Hoje, se você ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, não endureça o seu coração, porque é Deus que está te falando. E a hora é agora de abrir o seu coração, de se entregar ao Senhor, de ouvir a sua voz, de receber a tua bênção, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem colocado no altar do Senhor, com oração, com clamor, com intercessão. Saiba que Deus, Ele ouve as nossas orações e atende os nossos pedidos. Se alguém realmente se coloca desta forma, pedindo ao Senhor, Ele recebe. A Bíblia, ela nos conta várias ilustrações. Qual é o pai e a mãe que, se o filho pedir um pedaço de pão, irá dar no lugar daquele pedaço de pão um escorpião? Se nós, diz a Bíblia, que somos maus, não fazemos isso com os nossos filhos, que dirá o nosso Deus que está nos céus? Ele também não fará isso comigo, Ele também não fará isso com você, porque o nosso Deus é o Pai bondoso, é o Pai que está disposto a estender a sua bênção para alcançar a cada um de nós. Então nós queremos trazer nesta reflexão a história da oração de Ana, quando ela se coloca e ora amargamente ao Senhor,
clamando a bênção, a graça, a unção de Deus sobre a sua vida. E Deus ouve a oração de Ana e atende a sua oração, lhe dando um filho, algo humanamente impossível, porque ela era estéril, mas foi alcançada pela graça de Deus. Há muitas coisas que nós colocamos no altar de Deus e até nós mesmos não acreditamos que podemos receber, porque sabemos que são causas impossíveis. Mas não se esqueça do que disse Jesus: para Deus não há impossível, porque Ele é o Deus do impossível, que está disposto a realizar o impossível na sua vida e a te abençoar em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus nesse instante. Senhor, como Ana, nós temos situações em nossa vida que colocamos no teu altar nesta hora em oração. São situações e causas humanamente impossíveis, mas nós nos lembramos da oração de Ana. Nós nos lembramos das palavras de Jesus, que disse que para o Senhor não há impossível. Então, Senhor, ouve a nossa oração, o nosso clamor, abençoa a vida deste teu filho, desta tua filha, derrama, Senhor, o milagre, a cura, faça o impossível, dê a resposta, a solução, assim nós te pedimos, e pela fé nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus te abençoe em nome de Jesus. E não se esqueça, para Deus não há impossível. Aleluias.